pra me encontrar. As luzes para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. As luzes para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. As luzes para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, amor de Deus. Me deixa as 99 só pra me encontrar. Eu posso mudar direção, mesmo assim impressionante, infinito, amor de Deus. Bom dia, bom dia! Como é que vocês estão? No 12 por aí? Que delícia, mais um despertar. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos chegando já com essa música maravilhosa. Vamos desde já louvando e agradecendo a Deus por mais um dia. A Bíblia fala que aonde 2 ou mais estiverem reunidos, ali Jesus estará, ali Ele estará. Então que você nesse momento possa se permitir escrever o que você quer agradecer nessa manhã, o que você quer declarar sobre a sua vida no dia de hoje, o que você quer declarar na sua semana no dia de hoje. Escreve aí agora. Eu declaro. O que você quer declarar sobre a sua casa, sobre a tua história, o que você quer agradecer nessa manhã. Entende isso? Olha isso. O amor que Deus tem por você é um amor ousado. É um amor imerecido. É um amor que não tem como medir. E Ele deixou 99 para poder ir buscar você, para fazer com que você acordasse e estivesse nessa live. As luzes para as sombras, Bora! escala montanhas pra me encontrar. Olha isso. Derruba as muralhas. Ele derruba as muralhas. Ele destrói as mentiras para te encontrar. As luzes para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. As luzes para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Vamos compartilhando. Quem é que você vai encontrar agora? Quem é que você vai chamar agora para estar nessa live? Pega esse aviãozinho aqui, ó, encaminha para todo mundo. Encaminha para todo mundo que você quer encontrar nessa live hoje, para que Deus possa falar para essa pessoa o quanto ela é importante, o quanto ela é especial, o quanto Ele quer quebrar muralhas para poder transbordar o amor dele nesses corações. Bora! Ele deixa as 99 só para te encontrar. Mesmo assim, Gente, eu ficaria aqui a manhã inteira ouvindo essa música. Oh, Jesus lindo. É lindo demais. Nossa Senhora Aparecida. Como é que vocês estão? Ai, Jesus Cristo. Bom dia, bom dia.
Vocês estão no 12 por aí? Eu tô no 12 por aqui. Hoje o dia vai ser intenso, na intensidade literalmente máxima. E eu tô muito feliz por isso, porque o dia quando eu já declarei que vai ser no 12, ele vai ser maravilhoso. E a gente volta aqui para dar sequência aos nossos provérbios, né? Entramos numa parte muito legal aqui da Bíblia, que são os provérbios. A gente vai entrar bem profundo nessa questão da sabedoria, do entendimento. Muitas coisas Deus quer falar no teu coração. Muitas coisas Deus quer mostrar a você através das Escrituras. E eu vou falar uma coisa, independente de você já ter lido os provérbios, de você já ter lido a Bíblia inteira, de você já ter tido o seu momento, não importa. E também não importa se você chegou hoje na live, você está lendo pela primeira vez, está aqui pela primeira vez, se você está chegando hoje pela primeira vez na live Despertar, eu quero te falar que esse é um movimento que acontece de segunda a sexta-feira, às 6h12 da manhã, com exceção de feriados, né? A gente não tem só em feriados e finais de semana, mas de segunda a sexta-feira a gente está aqui no 12 com vocês. Então é muito bacana ver toda a evolução, tudo que vocês têm alcançado a nível de entendimento realmente da palavra. E eu não tô aqui para ler a Bíblia para vocês, eu tô aqui simplesmente para que a gente junto, uma possa pegar na mão da outra, na mão do outro, que aqui tem vários homens assistindo também, pais de família, que a gente possa junto se conectar e dar passos direcionados àquilo que a gente quer viver, que é essa transformação. Tem gente que tá aqui hoje pela primeira vez. Quem é que tá aqui hoje pela primeira vez? Andréia, Laura tá aqui hoje pela primeira vez. Quem mais tá aí hoje pela primeira vez? E eu quero saber, cadê as minhas anjas? Essas anjas maravilhosas que estão aqui, essas anjas que cuidam de outras pessoas, essas anjas que multiplicam esse movimento, essas anjas que todos os dias estão nas lives e transbordam na vida de outras pessoas. Quero saber, cadê meu exército de imparáveis? Cadê meu exército de imparáveis, que são as pessoas que já passaram pelo método SSS e são imparáveis porque entenderam como dominar, como estar no governo da sua mente, entenderam como não mais aceitar uma vida de passividade, uma vida com dúvidas sobre quem era. Então, cadê o meu exército de imparável? Coloca aí um coração azul e as minhas anjas um coração vermelho para eu sentir vocês daqui, hein? Bora despertar, bora colocar nos grupos, bora gerar esse movimento. Quanta gente aqui hoje pela primeira vez, sejam bem-vindos, espero que realmente faça sentido. Priscila é bem nova, né, amiga? Tô vendo, viu? Saudade demais de você. A Pri, lá de Pelotas, que saudade eu estou de você. É isso aí, gente. E a gente tá aqui, né? Vamos começar aqui nos provérbios. A gente fala Nath Zanon. Cadê a Nath Zanon? Hoje nós temos um evento, né, Nath Zanon? Quero falar pra vocês, gente. Daqui um pouquinho eu vou falar sobre o evento que vai acontecer hoje, sobre um movimento incrível que duas mentoradas minhas me convidaram e estão fazendo um barulho. Vou contar pra vocês daqui um pouquinho. Mas antes de falar sobre esse evento que vai acontecer hoje, lá em Ribeirão Preto, eu quero falar para vocês sobre sabedoria, né? Ontem eu deixei de tarefa para vocês Provérbios 1, para vocês lerem. Ontem nós introduzimos os provérbios e todos os dias a gente vai lendo um pedacinho e vai aprofundando nisso. Mas em paralelo com provérbios me veio uma outra parábola aqui e a gente vai conversar bastante hoje. Então vamos para frente. Em provérbios começa... Então provérbios, a gente explicou ontem, foi escrito por Salomão. E Salomão... ele fez um manual para a vida, olha só. Quando ele decidiu, quando ele entendeu, quando ele pegou todas as chaves, ele falou assim: eu tenho todas essas chaves, eu tenho todo esse entendimento, eu não posso guardar isso só para mim. Eu preciso criar um manual para a vida. Graças a Deus ele criou esse manual para a vida e colocou aqui para a gente poder seguir esse manual para a vida. Salomão foi o homem mais sábio do mundo, o homem que mais multiplicou riqueza no mundo, o homem que mais... teve assim uma explosão de sabedoria e ele escreveu os princípios, ele escreveu aqui coisas que ele pegou de chaves profundas para que a gente pudesse levar ao nível de entendimento. E junto com essas chaves, por isso que é importante que a gente leia também o Provérbios aí, a gente vai lendo aqui em sequência, a gente vai falando um a um, mas é legal vocês também pararem um tempinho de vocês para poderem ler, tá? Não sei se vai ser depois do despertar, se vai ser à noite, mas é importante vocês tirarem um tempo para vocês poderem tá lendo e aprofundando nisso, tá? Então, primeira coisa que você precisa entender, que Provérbios,
a gente já explicou ontem, né? É algo direto, reto e que passa a informação sem nhenhenhé. Ele vai falar diretamente aquilo que ele precisa falar para ele passar aquela mensagem que ele quer passar. Thaís Martinez, eita amiga, que saudade de você. Thaís tá lá na Europa mandando coração pra gente. Quem mais tá de outro país aí, manda a bandeirinha pra gente ver. Então vamos lá. Então em Provérbios, Salomão, primeiro Provérbios, ele escreve tudo para que é o Provérbios. Então ele falou, né, ontem, que era para você desenvolver a sabedoria, para você ter um entendimento, falou tudo para que serve, tudo para que precisa. Ele fez todo um parecer de como tinha que dar uma sequência de atuação naquilo que ele estava fazendo ali, uma sequência de entendimento. E aí, na parte de baixo, ele fala que não tem como você chegar a lugar nenhum se você não começar por Deus. Que você, às vezes, faz tantas coisas na tua vida, e eu lendo isso aqui hoje, tive vários entendimentos. A gente precisa entender que tudo começa por Deus. Por isso que o melhor horário para você estar se conectando direto na fonte, trazendo essa energia para o teu dia, é a primeira hora. A gente chama da hora de ouro, primeira hora do dia, a hora mais importante do dia, a primeira primícia. Você entregar a primícia para Deus é o que vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque quando você já começa, você está colocando Deus presente na tua vida, você está trazendo o Espírito Santo para o teu dia a dia, você vai ter um novo entendimento sobre várias coisas. Então o que acontece? Aqui está escrito em Provérbios 1, tudo começa com o Eterno, ele é a chave de tudo. Ou seja, Salomão, o cara que era o mais sábio do mundo, ele não falou, olha, simplesmente sou eu que sou inteligente, ou eu que soube multiplicar tudo que eu recebi do meu pai. Não, ele coloca de forma muito clara, tudo começa com o Eterno, ele é a chave de tudo, todo conhecimento e entendimento vem dele, só os ignorantes esnobam essa sabedoria. Ou seja, a pessoa que acha que ela sabe de tudo, a pessoa que ela não tem humildade para continuar desenvolvendo sua expertise no Senhor, ela está sendo, na verdade, um grande ignorante. Por quê? Porque toda a sabedoria, toda a criação, tudo vem do Eterno, ele é a chave de tudo. Então, qual que é o primeiro princípio que a gente tem que entender aqui? Que tudo vem dele, não tem para onde fugir, não adianta. E por isso que muitas pessoas passam uma vida toda buscando, sentindo aquele vazio dentro de si, buscando às vezes numa profissão, buscando em tantos lugares aquela coisa para preencher. E a grande verdade é que se não está... Eu tô lendo o primeiro, tá? A gente deu de tarefa ontem para hoje vocês lerem o primeiro para que a gente pudesse comentar sobre ele hoje. Então, aqui no Provérbios 1 já começa falando assim, que se você não entender isso, você é um ignorante e vai passar a vida inteira buscando, sem acessar o conhecimento, sem acessar essa sabedoria, que não tem como você acessar essa sabedoria se não for diretamente na fonte. Então, ele fala aqui, preste muita atenção, amigo, ao que seu pai diz, ao que sua mãe fala, use os conselhos como uma coroa. Amigo, se as más companhias são uma tentação, caia fora enquanto é tempo. Salomão, ele falava de forma muito direta, eu amo isso, e a gente já observa aqui o quê? A companhia é o quê? É o ambiente que você convive. Para mim, eu traduzo isso aqui em várias formas, não é só aquele amigo que chama para fazer alguma coisa errada, que aqui na Bíblia cita, né? É aquele amigo que te chama para roubar, para sair, para aprontar, para fazer isso um canal de diversão. Caia fora enquanto é tempo. Mas eu vou muito além, eu vou além de você entender que às vezes o amigo é uma pessoa tóxica, que tá vindo do teu lado somente para sugar a tua energia, somente para transbordar em você coisas negativas, pensamentos negativos, problemas, e você tá aceitando essa convivência. E aí você precisa entender que você sempre vai ser a média das pessoas que você convive, a média do seu ambiente, a média do que está ao redor. O ambiente, de algum momento, ele vai te vencer se você não for o canal de mudança nesse ambiente. Então aqui fala, amigo, se as más companhias são uma tentação, caia fora enquanto é tempo. Então tem gente que fala assim, Grace, eu convivo aqui com uma pessoa, é assim, é assado, como que eu direciono isso? Você tem que entender uma coisa, ou você muda o ambiente, ou você muda de ambiente. Então não tem como você querer crescer, você querer ser sábio, você querer ser próspero, você querer
ter uma mudança na tua vida estratégica. Se você continua no mesmo ambiente, a energia que você gasta para trazer aquelas pessoas para a mesma linha de raciocínio que você, ela é muito grande. Ela é muito grande porque você vai dar um passo e aquilo vai estar puxando você para trás. Agora, quando você está num ambiente que a frequência é a mesma, que as pessoas ao seu redor têm a mesma frequência, o que acontece? Você vai dar passos e aquilo vai gerar cada vez mais energia. Então, ou você muda o ambiente ou você muda de ambiente, tá? Que é super possível. Você pode mudar a tua casa, você pode mudar a tua história, você pode mudar teu ambiente se a tua frequência estiver muito alta, você estiver muito conectado, você estiver muito conectado direto na fonte com uma frequência inabalável, onde você vai mudando pouco a pouco o teu ambiente. E como que muda o ambiente? Através do teu exemplo. O ambiente ele não é mudado por aquilo que você fala. As pessoas ao teu redor não vão mudar por aquilo que você fala. As pessoas ao teu redor, elas vão mudar por aquilo que você faz. Então, aquilo que as pessoas estão vendo você fazer é o que vai levar essas pessoas a terem mudança. E não simplesmente aquilo que você está falando, tá? Então, aqui fala também assim, ó. Fala um pouquinho da ganância, né? Lá mais embaixo um pouquinho, ele fala assim, ó. Que as pessoas estão arriscando a sua vida. Sabe o que acontece quando a ganância toma o controle? Quanto mais você tem, menos você é. Ou seja, que a prosperidade não se trata de quanto dinheiro que você tem na conta. Para mim isso aqui é muito claro. A prosperidade é o nível de frequência de vida que você está levando com a sua família, com os seus filhos. Qual é a satisfação que você está tendo dentro do teu coração de acordar, de ter um dia maravilhoso, de poder transpassar energia, de poder fazer outras pessoas irem para um outro nível junto com você. Então, aqui está falando que quando a ganância, quando você olha para uma pessoa dentro da profissão que você atua e só vê cifrão, só vê o resultado final daquilo ali, não vai ser abençoado aquilo que você vai estar fazendo. Você precisa entender que por trás do seu dom, daquilo que Deus te presenteou, daquilo que você sabe fazer com eficiência, existe ali algo para você multiplicar. E quando você entende que essa multiplicação ela é importante, quando você entende que você vai fazer isso por alguém, para alguém, você começa, o dinheiro vai vir de forma automática, você começa a ser próspero na tua semente, naquele dom, naquele talento que Deus te deu, e você vai multiplicar aquilo a ponto de você receber cada vez mais por aquilo. Ou seja, você vai fazer a lei da semeadura e a lei da multiplicação. Agora, tem gente que só vai fazer olhando o cifrão, e é por isso que muitas pessoas se frustram, porque saem para trabalhar só esperando o resultado final, que é o dinheiro, vendo os clientes, as pessoas como um cifrão na testa. Enquanto você não tirar o cifrão da frente, as coisas não vão acontecer. Então você precisa entender que quando a ganância toma o controle, quanto mais você tem, menos você é. E esse você é não significa que o rico é sujo e o pobre é limpo, né? Que tem muitas crenças limitantes também sobre o dinheiro, sobre o dinheiro em si, sobre a riqueza. E Deus nos fez para ser próspero, Deus nos fez para ser potência nessa terra. Mas o que acontece? Essas crenças vêm para poder distorcer tudo que está sendo falado aqui. O que nós temos que entender? Que nós não podemos ter essa ganância, esse olhar para as pessoas de uma maneira, ver um cifrão no rosto das pessoas, mas sim entender que cada pessoa, que existem muitas pessoas no mundo que precisam daquilo que só você tem. Aquilo que só você tem como dom, aquilo que só você tem como algo próspero, aquilo que só você tem dentro de você. As pessoas no mundo precisam daquilo que você tem. Então, se você entender isso, você está sendo uma pessoa sábia que vai multiplicar o teu talento. Então, no que você é realmente bom de fazer? No que você tem talento de fazer? Às vezes Deus te deu esse talento justamente para você multiplicar coisas através desse talento. E você está querendo achar outro trem, querendo buscar, copiar uma identidade, às vezes até de outra pessoa, para você poder ser alguém. E aí você está desperdiçando o seu talento, aquilo que você é excelente para fazer, aquilo que você é realmente boa para fazer, de multiplicação, para você está deixando aquilo ali de lado para poder olhar para o programa do vizinho e não está fazendo aquilo que você pode fazer de excelente, de bom, que é aquilo que está dentro de você, que é o dom que Deus te deu, tá? Então, a sabedoria sai à rua e grita.
E no centro da cidade faz seu discurso. Então, Salomão aqui contou uma historinha, né? Que a sabedoria saiu no centro da cidade e começou a gritar no meio de uma rua agitada e movimentada. O que é essa rua agitada e movimentada? É a nossa vida. Essa rua movimentada, essa rua agitada é a nossa vida, é a nossa história. Gente, bora compartilhar a live. Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando? Bora compartilhar a live, bora colocar dedo aí nesse coração, bora multiplicar isso aqui, porque nós podemos muito mais. Bora, vamos multiplicar esse movimento aqui, se tá fazendo sentido para você. Se não tá fazendo sentido, nem compartilha, tá? Então vamos lá. A sabedoria sai à rua e grita, no centro da cidade faz seu discurso e no meio da rua agitada toma o seu lugar. O que é essa rua agitada? É só uma rua de uma cidade de São Paulo que tá lá no meio da rua, aquele movimento todo? Não. Essa rua movimentada, ele tá falando aqui nada mais, nada menos do que a nossa vida. A nossa vida, ela é um movimento constante. A nossa vida, ela é uma constância de acontecimentos e de circunstâncias. O tempo todo está acontecendo algo ao nosso redor. O tempo todo tem algo para fazer. E se você não estiver no controle, se você não estiver tendo um olhar sábio daquilo que você precisa fazer, daquilo que você precisa direcionar, você vai viver no meio de uma rua agitada. Mas mesmo no meio de uma rua agitada, onde os carros passam numa velocidade monstruosa, que é a vida, a sabedoria grita para você. O que ela grita? Olha o que ela grita. Olha isso. Até quando vocês não vão me escutar? E aí aqui foi meio duro, tá? Mas eu acho que a dureza às vezes faz a gente acordar, tá? Então eu vou ler o que está na Bíblia, não é o que Grace Giovanna está falando, é o que está sendo falado aqui. Então vamos lá, bora. Apesar de que a Grace Giovanna às vezes concorda. Então vamos lá. Até quando vocês terão prazer na ignorância? E a ignorância não é aquele xingamento de ser ignorante, de ser, né, grosseiro. É ignorante de não buscar realmente o conhecimento, de não buscar esse aprofundamento. Aí fala assim, ó, cínicos, até quando se alimentarão do seu cinismo? Cabeças duras, até quando se recusarão a aprender? Dei meia volta, posso mudar sua vida. Estou pronta para derramar meu espírito de sabedoria e para dizer a vocês tudo o que sei. Mas eu chamo e vocês fingem de surdos. Tento me aproximar de vocês, mas sou ignorada. Isso é a sabedoria falando, tá? A sabedoria falando. Eu chamo, mas tá todo mundo correndo tanto, tá todo mundo nessa rua movimentada, nessa rua nessa esquina movimentada que você não consegue ouvir o que a sabedoria tá tentando te falar. Essa sabedoria que está tentando chegar na tua vida. E aí ela fala assim, ó, dei meia volta, eu posso mudar a tua vida. Isso é a sabedoria falando para você. Por quê? Porque quando a gente para ter o entendimento daquilo que a gente precisa ter como entendimento, a gente começa a ter uma visão diferente sobre as coisas, um entendimento diferente sobre as coisas. Por isso que eu falo para vocês que é muito importante vocês aprenderem a olhar de fora da caixa. Às vezes você está dentro de uma caixa que está tanto tumulto, tanto movimento aqui dentro, que se você sair um pouquinho de dentro da caixa e olhar para dentro da caixa, você vai ver a situação de fora. E você vai ver que é muito mais fácil de resolver todas as peças do que você imagina. Então, quando a sabedoria fala isso, né, nos chama até de ignorantes, é porque o prazer da ignorância está em quê? Em viver nessa vida de looping automático, porque a nossa mentalidade, ela é feliz quando ela está em conforto. A nossa mentalidade, ela é feliz quando ela está confortável. Quando estamos confortável, não estamos gastando energia. E quando estamos em conforto, estamos nessa rua movimentada, porque é normal a gente já viver nesse looping hipnótico, vendo os dias passarem e não fazermos nada para mudar. Então a sabedoria está falando assim, acorda para a vida, acorda para aquilo que você precisa fazer, acorda para buscar o conhecimento que você precisa buscar, acorda para poder estar no meio de pessoas que vão ter um nível, uma frequência diferente para elevar a tua frequência. Tem pessoas que falam assim, eu tô aqui, não sei o que fazer, não tenho condição, e bababi, bababó. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O pagar o preço nem sempre é quando você tem dinheiro para poder ir lá comprar, mas é o esforço, e Deus reconhece o teu esforço, Deus reconhece o teu trabalho. Eu lembro todas as vezes que eu tive que superar a minha situação financeira com o meu esforço. E o esforço de fazer o quê? De sair daquela zona fracassada, confortável, para poder buscar alguma coisa diferente, para buscar algo novo na minha vida, para buscar uma mudança.
E se eu não entendo que eu preciso mudar a minha história, vou te falar uma coisa, ninguém vai mudar por você, ninguém vai fazer por você, ninguém vai falar assim, olha, você precisa fazer tal coisa. As pessoas não estão nem aí pra você, eu quero te falar isso. As pessoas estão nem aí pra você, para de esperar a opinião alheia. Ontem nós falamos sobre isso. Eu até fiz um post ontem falando sobre isso. Eu coloquei lá, o elogio, a crítica só serve para te paralisar. Porque se você está passando a tua vida buscando com medo da crítica, você não está agindo, tá? Você não está fazendo, você não está botando a tua cara para bater, para vender o teu produto. Você não está saindo de casa, você não está se posicionando, você não está falando. Você está aí entregue, morna, na passividade. Agora, isso é a coisa 1, né? O medo da crítica. E a 2, o elogio. Trabalhando só pelo elogio. Trabalhando só pelo elogio. O que está acontecendo ali? Está trabalhando só pelo elogio? Está trabalhando só para poder ter ali o reconhecimento de alguém. E eu vou te falar uma coisa. Isso não enche barriga. Você precisa saber quem você é. Você precisa estar com a sua identidade ativada para que você consiga ir para um próximo nível. E ter essa alta performance que está falando aqui em Provérbios 1. E aí fala que... E aí quando a gente fala dessa sabedoria, gente, a gente precisa desenvolver isso. A gente nasce num ambiente totalmente corrompido, numa cidade totalmente, uma sociedade totalmente com princípios distorcidos daquilo que Deus ensinou lá atrás. E aí você cresce achando que muitas coisas é o correto, e às vezes nem é, muitos sofismas, muitas historinhas que foram contadas, inclusive sobre a sua vida, sobre você. Enquanto você não sair desse meio, enquanto você não desenvolver essa sabedoria no Senhor, você vai continuar sempre buscando e não chegando do outro lado. Então, a sabedoria continua, né? Vocês riem do meu conselho, vocês fazem pouco caso do que eu tô falando. Então, como que eu vou levar vocês a sério? Pois como eu vou derramar sobre vocês a sabedoria se vocês não estão entendendo o quanto isso é importante, vocês não estão buscando isso? Então, em outras palavras, está querendo falar isso aqui em Provérbios 1. E aí fala, porque vocês desprezam o conhecimento. Gente, o conhecimento precisa ser desenvolvido. E não é só dentro de uma faculdade que você desenvolve o conhecimento. O conhecimento é você ter essa intimidade, é você buscar, é você ter o entendimento que é teu, que Deus vai revelar no teu coração. Eu não estou falando aqui que conhecimento é igual a um diploma na parede, não, porque tem muita gente que tem muito mais conhecimento do que uma pessoa que é doutorada, mestrada, pós-graduada, porque conhecimento não se trata da quantidade de livros só que você leu. Se trata da vivência que você tem, das pessoas que você escolhe caminhar, das pessoas que você escolhe ouvir, da onde você vai, do caminho que você frequenta, de como você age, qual é a sabedoria que você está acessando. Então, quanto mais você busca esse desenvolvimento pessoal, esse desenvolvimento profissional, esse desenvolvimento familiar, esse desenvolvimento espiritual, que é os quatro pilares de uma vida bem-sucedida, você começa a ter uma vida bem-sucedida. Agora, se eu não entendo nada disso, se eu não olho para nada disso, se eu quero ser sábio, eu acho que só uma faculdade que vai me trazer a sabedoria, gente, está tudo errado. Então a sabedoria você acessa desenvolvendo o teu nível intelectual, desenvolvendo o teu nível espiritual, desenvolvendo o teu ciclo social, desenvolvendo a tua habilidade com a vida, tá? E aí eu entendo que aqui tá falando, né, que porque vocês desprezaram o conhecimento. E o conhecimento, voltando aqui, é o conhecimento da verdade. Eu falo que a gente tem, todo mundo aqui, a maioria aqui tem uma Bíblia em casa. Tem gente que nunca abriu a Bíblia. Então aqui, se você olhar, tem tanto conhecimento, tanta coisa que a gente pode tirar daqui. E hoje eu ia entrar aqui num outro insight que me veio, mas não vai dar tempo. Amanhã eu vou voltar falando disso e do Provérbios 2 e a gente vai voltar falando dessa outra parte que eu tinha anotado aqui pra gente falar hoje, que não vai dar tempo. Mas o quanto esse desenvolver de conhecimento, ele é importante para você chegar onde você deseja. Às vezes você tá querendo alcançar alguma coisa diferente e você tá fazendo as mesmas coisas, caminhando com as mesmas pessoas, tá no mesmo ambiente, fazendo os mesmos diálogos, alimentando os mesmos pensamentos. Como é que você vai desenvolver o conhecimento?
Então o conhecimento ele é desenvolvido quando você escuta outra pessoa falando uma coisa diferente, quando você agiu uma coisa diferente que deu certo, quando você lê uma passagem bíblica que Deus te deu um entendimento diferente, você vai lá e coloca em prática. É impossível você ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas, já dizia Einstein. Então, quando eu entendo, quando eu tenho entendimento de que eu preciso me conectar, eu preciso estar buscando, eu preciso estar indo Gente, eu lembro como hoje, todas as vezes que eu saí da minha zona de conforto, desconfortável, porque dinheiro não tinha, mas a minha zona de conforto para poder ir buscar situações, para buscar um evento, para buscar uma pessoa que eu admirava, para buscar uma pessoa que eu queria modelar, para buscar uma pessoa, e nessa época nem tinha esse nome modelar, nessa época não tinha nada disso, era simplesmente a vontade de mudar a minha história. Eu queria saber qual era o segredo daquela pessoa, eu queria saber o que aquela pessoa fazia, e eu saía muitas vezes de casa e eu rodava muitos quilômetros, ou eu parcelava muitas vezes a passagem aérea, eu dava um jeito, mas eu tava lá. E todas as vezes que eu saía da minha tenda para buscar algo novo, a minha mente fazia assim, ó. A minha mente fazia assim, ó. E cada vez mais, cada vez que eu dou um passo maior de buscar alguma coisa diferente, a minha mente ela dá essa explosão. A minha mente ela faz com que eu chegue a um outro nível. Por quê? Porque eu estou esticando um elástico, e quando eu estico um elástico, o elástico nunca mais volta a ser o mesmo. Se eu estico um elástico, vocês já fizeram isso. Quando você solta, ele nunca mais é o mesmo. Assim é a tua mentalidade. Então, por que muitas vezes a gente promove evento? Por que muitas vezes a gente faz uma mentoria em Dubai? Por que muitas vezes a gente faz ali um evento como o DNA Business Woman, um evento como a gente vai ter hoje das mulheres do agro? Por quê? Porque pessoas que já passaram o caminho precisam transbordar, precisam entregar essas mensagens para vocês, para que vocês possam escalar de uma maneira mais rápida, para que você não passe a vida inteira buscando aquele conhecimento, só que você está cavucando no buraco errado. Você está buscando com as pessoas que têm o mesmo pensamento que você, que fizeram a mesma escola que você, que cresceram na mesma sociedade que você, tiveram as mesmas experiências que você. E aí você precisa entender que se você não buscar esse desenvolver o conhecimento, as coisas não vão acontecer, não vai se transformar. E é por isso que às vezes a gente coloca eventos como esse que vai ter em maio, né, o DNA Business Woman, que tá aí a todo vapor nas vagas. Vocês têm aí, inclusive eu tô colocando cupom de desconto para vocês aqui nos stories, todos os dias praticamente, tô colocando cupom de desconto para vocês aqui, para vocês aproveitarem esse evento que vai ter lá as pessoas que eu parava um tempo atrás e falava assim, meu Deus, olha isso, olha essa pessoa. E hoje a gente tá lá junto com essas pessoas e eu criei esse movimento do DNA Business Woman justamente. Chamei Carol Pfeiffer, chamei todas essas pessoas e eu falei, olha, as mulheres precisam, as empreendedoras elas precisam, chegou a hora, e Deus falou no meu coração, chegou a hora de profissionalizar essas empreendedoras, de tirar aquele negócio do fundo do quintal e levar pra frente. Mas como que eu faço isso? Se eu não tenho uma faculdade, aí você fica, eu não tenho faculdade, eu não tenho isso, eu não tenho aquele outro, eu tô precisando pagar conta. Até quando você vai viver pra pagar conta? Até quando você vai viver só pra pagar boleto? É essa expansão de pensamento que você precisa ter, é essa expansão, essa mudança que você precisa entender, que você precisa vivenciar, porque senão você vai passar a vida inteira buscando e patinando. Então, todas as vezes que eu saía lá de Sinop, vinha para São Paulo para aprender com alguém, eu nunca voltava para casa com a minha mala vazia. Eu voltava cheia de conhecimento e sabedoria para aplicar no meu negócio, para aplicar na minha vida, para aplicar. Eu não ia lá simplesmente para ouvir, eu ia lá e eu anotava tudo. Gente, eu tenho tanto caderninho aqui anotado. Hoje eu digito tudo no notebook quando eu vou para algum evento, porque senão a gente acaba perdendo. E eu lembro como hoje, o quanto isso mudou a minha história. Esse evento 14 e 15 de maio em São Paulo vai ser uma revolução na vida das empreendedoras que vão estar lá. Se você ainda não garantiu sua vaga, daqui um pouquinho eu vou colocar no Stories um cupom com desconto. No site direto dá 740, salvo engano. O meu cupom ele dá por 497, dá quase R$300 de desconto para vocês, que são minhas seguidoras e seguidores poderem estar lá, tá?
Então, aproveitem de verdade. Então, voltando aqui, falando de conhecimento e sabedoria, a gente precisa entender o que muitas coisas a gente não enxerga ao nosso redor justamente por conta da falta desse conhecimento. Às vezes passa oportunidade por você que você não enxerga porque você não teve aquele conhecimento, você não teve aquele aprendizado, você não teve aquela clareza. E aí, o que fala aqui, ó, em Provérbios? Não é a Grace Joviane falando, não, tô só direcionando aqui, ó. Não enxergam o que acontece, seus ignorantes. A negligência mata. O que é a negligência? É você ser conivente. É você ser conivente com a vida que você está levando e você está achando que está tudo bem. É você ser conivente com a historinha que você está contando para você de que você não tem dinheiro. E até quando você vai falar para você que você não tem dinheiro? Até quando você vai viver uma vida se arrastando? Até quando você vai persistir no que você não tem? O foco está sendo no que você não tem. E aí aqui tá falando, ó, aqui ó, sabedoria. A negligência mata. O que? Mata os sonhos, mata o futuro, mata a chance de você ser próspero, mata tudo. A arrogância leva à destruição. Mas se vocês me derem atenção, a sabedoria está falando, poderão ficar tranquilos, pois estarão em boas mãos. Então, gente, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, quando a gente entende que para desenvolver conhecimento a gente precisa pagar um preço, e esse preço muitas vezes não é nem o valor, é a coragem. O preço maior é a coragem que você precisa ter. A coragem de dar o passo necessário para fazer aquilo que precisa fazer, tá? O valor, a Miriam tá perguntando o valor. Valor do quê? Do DNA? DNA Businesswoman. No meu cupom de desconto tá por R$497, tá? Eu vou colocar daqui um pouquinho nos stories para vocês aproveitarem. Olha, eu vou falar para vocês, se vocês não aproveitarem 2 dias de evento presencial com os maiores nomes do empreendedorismo do Brasil, vou falar pra você, é a escassez completa que tá tomando conta da sua vida. E você tem a chance de mudar isso nesse evento, tá? Então vamos lá. E hoje eu quero compartilhar com vocês o seguinte, gente, é muito incrível isso, né? Eu comecei a minha profissão nas fazendas, não sei se vocês sabem disso, em 2000, nem lembro que ano que foi, mas quando eu me formei na faculdade, eu comecei a trabalhar nesse mundo agrícola. E eu tinha mais ou menos uns 18 anos, eu comecei a trabalhar numa empresa que vendia trator, New Holland, lá no Mato Grosso. E eu comecei a trabalhar nessa empresa e... O que é, Juan? Ah, ele quer se aparecer, gente, na live. Olha aqui ele. Quer se aparecer, filho? Dá um oi. Quer sim. Oi, gente, tudo bom? Quis se aparecer, gente, fingindo que tá trazendo um cafezinho pra mãe, né? Mentira. Tudo derramado. Eu quero agradar, não posso nem mais agradar Obrigada, a mãe. meu filho, obrigada. Não posso nem mais agradar a mãe. Obrigada. Viu, meu filho? Sim, nossa, que E aí? agradável. E aí, o que acontece? Naquela época, eu trabalhando lá, trabalhava vendendo trator lá no Mato Grosso, né? Trabalhava na parte administrativa. E eu comecei nesse mundo agrícola, né? Depois eu me formei em administração, eu fui fazer pós em rural. E aí eu fui administrar fazenda lá em Sinop, eu administrava uma fazenda exportadora de soja. E era incrível, eu amava aquele meio, eu fazia tudo aquilo que eu precisava ali. Era muito, muito bom o que eu fazia. E passou o tempo. E há poucos dias atrás, uma mentorada minha, Renata, que é uma mulher incrível, líder de um movimento maravilhoso, se conectou com a Natália Zanon na mentoria nossa e elas criaram um movimento maravilhoso e elas me convidaram para estar hoje palestrando na AgriShow. Então, gente, hoje eu, Natália Zanon e Renata vamos estar entregando uma palestra sobre o DNA original de sucesso lá dentro. A Renata Branco tá aqui, a Renata tá colocando foguinho aí, a Natália também. Então, o agro, vocês sabem que o agro é vida. A minha carreira começou dentro do agro, eu sou apaixonada. Meu marido é pecuarista e eu falo assim, que tudo que a gente olha ao nosso redor provém da terra, provém do agro, provém de pessoas que tomaram algum dia a decisão de mudar, né, de construir, de colocar a mão realmente na terra e fazer acontecer. Então, hoje, lá em Ribeirão Preto, tá acontecendo a AgriShow. Então, se você estiver lá pela AgriShow, se você estiver por Ribeirão, se você tiver condição de ir porque é pertinho, vai estar acontecendo lá dentro um evento
organizado pela Renata, pela Nath. De alguma forma eu estive presente nisso também, nessa organização. E o evento chama Salto Agro, ou seja, as mulheres do agro. E nós vamos estar lá com muita alegria para poder fazer uma entrega do DNA original. E eu estou muito feliz de fazer parte realmente desse movimento, né? Porque é um movimento que começou na minha história lá atrás, né, com um sonho de poder usar todo o meu conhecimento em administração nas fazendas, nas coisas que eu estava liderando. E hoje a gente está aí às 17 horas no espaço gastronômico da Secretaria de Agricultura, tá? A gente vai transmitir algumas coisas pelo Stories, não sei se a gente vai passar ao vivo, talvez a gente passe ao vivo o evento dentro do perfil do Instagram do Salto Agro, tá? A gente tá tomando essa decisão ainda, mas vocês podem depois ir lá e seguir o Salto Agro, que se a gente for fazer alguma coisa ao vivo, a gente vai passar lá nesse Instagram, tá bom? É uma alegria muito grande poder estar junto desse movimento. Eu lembro como hoje, o dia que a Renata me ligou, que teve um sonho que Deus mostrou para ela, nós fazendo um evento e entregando para outras mulheres todo esse conhecimento, ativando o DNA original dessas mulheres do agro também. Eu lembro como hoje, o dia que a Rê falou com o Rafa, depois me ligou e foi lindo. Isso faz alguns meses, né, Rê? E eu fico muito feliz de você ter chegado aonde você chegou e estar organizando da maneira tão linda que você organizou esse evento. Então, obrigada pelo convite, é uma satisfação muito grande estar lá com vocês, tá bom? Gente, então é isso por hoje. Vou colocar já aqui nos stories tudo que eu combinei com vocês e vou falar para vocês o seguinte: para amanhã, 6h12 da manhã, bora ler Provérbios 2. Os provérbios, como tem muitos enigmas, eu vou falar pra gente ir lendo nessa velocidade, tá? Então leia o Provérbios 2, vê o que você tem de entendimento, vê o que você tem de profundidade, vê o que você tem aí de aprofundamento. E vamos fazer acontecer. E hoje à noite, quem estiver em Ribeirão Preto, eu, Natália Zanon e Renata estaremos esperando vocês lá. Hoje à noite não, às 5 da tarde, né? Começa às 5 horas da tarde, tá bom? Beijo no coração de vocês. Até amanhã às 6h12. Bora desenvolver esse conhecimento, essa sabedoria cada dia mais. Um bom trabalho para você. Declara sobre o seu dia de hoje um dia maravilhoso, um dia abundante, um dia próspero, um dia de muita alegria. Beijo.